Gente, agora oficialmente, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa edição aí do Hug São Paulo, para falar um pouco mais das estratégias de automação de AI para potencializar as vendas e o marketing, né? Hoje a gente tem uma participação especial do Nick, já já a gente apresenta, e o Bruno, que vocês já conhecem também, que todo mês está aí com a gente fazendo um hug diferente, trazendo novos assuntos, usabilidade, enfim, novidades e atualizações do HubSpot para vocês. Fiquem à vontade para comentar, a gente tem o chat aberto aqui para vocês enviarem dúvidas, perguntas, dicas, sugestões. Como a gente sempre fala, todos nós aqui somos usuários HubSpot, então todo mundo tem um pouquinho aí para complementar, para ajudar, para perguntar. Então fiquem à vontade para usar o canal do chat e a gente vai respondendo vocês ao longo aí da apresentação, tá? Vamos passar aqui adiante. Então agora oficialmente aí com o Bruno, então nosso líder, nosso training, lançando várias lições em português no My Academy, enfim. Vamos aproveitar bastante aí um momento com o Bruno para fazer várias perguntas. Bruno, quiser dar um alô para a galera? Então, bem-vindos aí oficialmente, um prazer estar com vocês no Hug, mais uma edição. Então, para quem não me conhece, sou o Bruno, sou diretor aqui de operações da Tropical Hub, somos parceiros da HubSpot. Eu trabalho com o HubSpot há 10 anos já, e nós trabalhamos com implementações, customizações, onboarding, todos os serviços que envolvem HubSpot. Temos aqui muitos entusiastas, é um prazer estar aqui entre meus pares. Então, hoje vou, como sempre, fazer algumas demonstrações, né, sou aberto aí a sugestões, dúvidas, compartilhar informações sobre a usabilidade, né? Como o HubSpot está atualizando muito rápido, né? Semana a semana ele já tem coisa nova, então a ideia é mostrar o que está rolando até a data de hoje, pelo menos, né, o que nós temos aí de mais atualizado. Então, prazer de novo estar com você. Perfeito, obrigada, Bruno. Bom, eu também estou aqui com vocês hoje para apoiar aqui nessa troca. Sou a Raila aqui da Tropical, sou consultora de CRM, trabalho junto com o Bruno, com o time da Tropical Hub. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, aproveitem aí também. Eu estou para ajudar vocês. E a nossa presença ilustre, especial, diretamente da HubSpot, o Nick, nosso Head de Vendas Brasil, veio hoje aqui também trazer, compartilhar mais informações, e falar um pouco mais para vocês dessas features, né, das ferramentas, das atualizações e de como a gente pode usar ainda melhor, né, de uma forma mais otimizada, melhorada, cada ferramenta dessa aqui no HubSpot. Nick, dá um oi para o pessoal, se você puder. Olá, pessoal, tudo bem? É grande prazer estar aqui, participando de mais um Hug com o Bruno, com o Raila e todo o time da Tropical. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouco do que a gente está vendo no mundo. Não pode ter uma apresentação sem falar um pouco de AI, né? Então, a gente vai estar falando um pouco sobre AI, estratégias, e o Bruno vai mostrar algumas das funcionalidades que lançamos mais recentemente. E como alguns devem saber, a gente tem a nossa grande conferência Inbound em Boston em setembro, então com certeza vão vir bem mais funcionalidades de AI e para vários outros hubs também. E é isso, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, obrigada, Nick. Bom, gente, estão indo para a agenda de hoje, aqui as nossas apresentações. A gente vai dar uma visão geral, tanto do assunto, né, tentando dividir aí, destrinchar em vários momentos, e depois nós vamos ter a nossa demonstração, que é como a gente diz, né, o nosso how-to, como é que a gente faz tudo isso na prática. Então, a gente vai trazer alguns dados, informações, Nick vai falar um pouco mais para vocês também, e na sequência, o Bruno mostra isso na ferramenta. E aí é o momento que vocês também podem testar do lado de vocês, aí na plataforma que vocês estiverem usando, e aproveitar para perguntar, compartilhar aí essas dúvidas. Não precisam deixar essas perguntas e respostas lá para o finalzinho, podem fazer ao longo aí da apresentação para não cair no esquecimento. A gente está gravando, como a gente falou, então todo o material e a gravação a gente envia para vocês assistirem depois com calma também, revisitar o material caso tenham alguma dúvida, tá? Bom, então
vamos falar aqui, né, a visão geral, por que investir em automação? O que isso quer dizer? Aqui a gente trouxe para vocês alguns dados, inclusive o último Hug também, a gente abriu com alguns dados muito parecidos com esse, né, dizendo o que é que a automação, as otimizações, o que a plataforma do HubSpot pode trazer de melhorias no dia a dia das equipes e nos resultados das empresas, tá? Então, quando a gente fala ali do aumento de 45% de mais eficiência em ROI, acho que para todo mundo é bem claro, né, trazer aí as campanhas, as ações, as estratégias de anúncio pago e conseguir provar por A mais B através da plataforma os resultados através desses investimentos. Então, chegar a mais pessoas, a mais clientes, a mais leads, de uma forma que vocês consigam mensurar isso dentro da plataforma. E as automações, por sua vez, né, estão ajudando essas empresas a mensurarem mais esses resultados e trabalharem com uma eficiência, né, uma eficácia muito maior. Na parte de geração de lead, o aumento aí está em 35% de mais geração de leads e leads mais qualificados, com mais qualidade, indo ali para a terceira parte, né, para a terceira coluna. Então, automações, a plataforma mais robusta, as empresas, de acordo com as pesquisas que nós fizemos, estão atestando que realmente o resultado é evidente, o resultado é verdadeiro. E ali uma economia de tempo, quanto mais automatizado, quanto mais avançado está ali a plataforma, as equipes, o operacional, a gestão consegue ler melhores resultados e no dia a dia as empresas conseguem chegar nas suas metas ali, nos seus objetivos final ali, que é vender, atender e conquistar mais clientes. A gente deixou essa pesquisa aqui para vocês depois, quando a gente enviar o material, vocês podem ler com mais calma, tá? Mas não vou ficar muito na teoria aqui não, para não perder muito tempo. E aí a gente fala, como é que a gente une as estratégias às ferramentas? Eu recebo algumas dessas perguntas aqui diariamente, de alguns leads, empresas que estão aí trabalhando com a plataforma ou querem migrar para a plataforma, e aí eles geralmente perguntam, né, Raila, como é que a gente trabalha todas as nossas estratégias, desde marketing, passando por vendas, atendimento ao cliente, sites bonitos e inteligentes, dentro dessa ferramenta, dentro da plataforma, né? Como é que a gente pode utilizar isso? E aí aqui eu trouxe para vocês ainda, gente, só os desafios, né? Porque a cereja do bolo vai ser com o Nick e com o Bruno. Então, trazendo algumas dores que a gente acabou aqui coletando no nosso dia a dia, quando a gente fala de pouca produtividade, a gente entende que sem essas automações, a gente aumenta mais tempo gasto em tarefas. Então, as pessoas pedem mais tempo executando tarefa, é mais moroso e demora muito mais para gerar receita. Então, gasta-se mais tempo e uma receita gerada bem menor. Quando a gente fala de pouca produtividade por falta de uma estratégia alinhada com automações, com uma boa plataforma. Aí a gente tem um outro ponto que é a baixa personalização. É um ponto também que a gente escuta muito aqui, né? Se eu não personalizo, se eu deixo meu dia a dia muito quadrado, além de muito manual e com pouca assertividade, o que é que isso vai acarretar? Sem personalização, a gente limita muito a plataforma, a gente limita muitas ferramentas, tá? E aí, a capacidade das empresas em se adaptar a essas necessidades específicas, né, e as do cliente, com as operações internas. Então, o que a gente acaba tendo muito aqui, ouvindo muito? Que as empresas personalizam um pouco ali no dia a dia, demoram muito tempo para chegar numa resolução com o cliente ou no fechamento de uma venda, e aí perde muito tempo em operações internas, né? Acabam perdendo muito tempo em comunicações quebradas, em processos quebrados. E aí as ações e caminhos são muito inflexíveis e morosos. Um terceiro ponto também, que a gente traz muito aqui no nosso dia a dia, ouve muito no nosso dia a dia como uma dor aí no desafio, é a gestão fragmentada de informações e campanhas. O que é que isso vai trazer? Uma ineficiência operacional e dificuldade na tomada de decisão. Quando eu tenho informações quebradas, quando eu tenho informações por partes, né, vamos dizer assim, distribuídas e falta dessa conexão, né, desconexa, a gente acaba não conseguindo ter uma visibilidade
de curto, médio e longo prazo para tomada de decisão. Então, às vezes, a gente deixa de tomar uma decisão rápida, uma decisão que pode mudar ali o rumo dos resultados da empresa ou de atingimento das metas, por conta dessa falta de visibilidade dessa organização. E também a gente acaba criando, né, alguns obstáculos aí para uma abordagem mais integrada e centralizada. Então, por isso, aqui é o que a gente vai trazer já, como a gente resolve esses desafios, tá? Entre a estratégia e a ferramenta. E por último ali também, não menos importante, mas também um outro ponto que nos chega muito aqui no dia a dia é essa análise de dados, reforçando ali o primeiro momento da falta de produtividade, né, da pouca produtividade, quando a gente não consegue olhar dados de uma maneira eficiente. Então, se a gente tem informações quebradas, campanhas isoladas, estratégia isolada, times sem essa comunicação integrada, sem processos integrados, a gente impede que as empresas tenham mais insights valiosos que podem ajudar a impulsionar nessas tomadas de decisões e nas estratégias de negócio. Então, a grande virada aqui, que a gente quer trazer para vocês a partir de agora, como é que a gente resolve tudo isso, tendo boas estratégias e uma plataforma bem configurada, alimentada, personalizada e robusta. E aí vem a pergunta, quem é que pode nos defender nessa hora? Então, eu trouxe os primeiros desafios para vocês. Acredito que muitos de vocês aqui, utilizando a plataforma, têm esses desafios. Então, foi até um momento de escuta, mas agora a gente quer saber, né? Quem é que pode nos defender. Então, eu vou convidar o Nick para defender a gente aqui, para ajudar, trazendo aí mais informações, Nick. Conta para a gente alguns segredos importantes aí para ajudar nessa boa estratégia, alinhado com uma ótima ferramenta, tá? Muito bom, obrigado, Raila. Obrigado pela intro, acho que você colocou muito bem muitas das dores que muitas empresas estão enfrentando. Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Ok, vocês estão vendo, correto? Sim, perfeito. Ok. Quem poderá nos defender? A HubSpot, né? Obviamente. Obrigado a todos vocês por serem clientes, na verdade, pela confiança na plataforma e tudo que a gente faz. Esse é um dos novos slides institucionais nossos, inclusive. Eu estou na Hub há uns 8 anos, quase, e quando eu entrei, tinha só marketing e um pouquinho de sales, já estava naquela época. Então, é até legal ver o crescimento de tantos novos hubs. Mas o que eu mais gosto desse slide aqui é o fato que você não vê inteligência artificial como um hub separado, e sim como uma funcionalidade que vai apoiar cada um dos hubs. Então, como que a inteligência artificial vai apoiar os times de marketing a gerar mais demanda? Como é que vai apoiar os times comerciais a serem mais eficientes no dia a dia e a fechar mais venda? Como é que vai apoiar os profissionais de pós-venda a responder para os clientes de forma mais rápida? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, no contexto de automação e inteligência artificial. Ok, mas um passinho para trás, temos que falar um pouquinho sobre AI antes. Todos sabemos que o AI generativo está mudando muitas coisas na forma como a gente trabalha, opera, etc. Para mim, um dos pontos mais interessantes é que é só o início mesmo. Então, muitas pessoas, de repente, já viram alguns dados parecidos, mas o que levou a internet a chegar a 100 milhões de usuários, o ChatGPT conseguiu fazer, em 4 anos, a 100 milhões de usuários, o ChatGPT conseguiu fazer isso em 1 ano. Então, a escala que só o ChatGPT, por exemplo, tem é diferente, é completamente diferente do que a gente tem visto no passado. Acho que 2 dados a mais que são interessantes, mostrando o quanto essas tecnologias estão evoluindo, é o seguinte. Quando a gente pensa em investimento em venture capital global, né, os grandes investidores que estão apostando em empresas startup, tech, etc., o setor que mais está recebendo investimento hoje em dia são as empresas de inteligência artificial.
Só este ano, eu acho que o dado é mais de 40 milhões, ou pelo menos acima de 30 bilhões, de dólares estão sendo investidos globalmente em inteligência artificial, não contando, obviamente, tudo que veio antes. Então, isso é um ponto. Quando a gente pensa também no quão rápido esses modelos, né, o ChatGPT-2 comparado ao ChatGPT-3 e ao ChatGPT-4, você vê que tem muitos mais parâmetros. Então, só para colocar isso em contexto, no ChatGPT-4 é estimado que tem 1,7 trilhões de parâmetros dentro do modelo de linguagem que eles têm. Se a gente comparar isso com o ChatGPT-3, que era o que começou muito do que estamos vendo hoje de AI generativo, esse modelo tinha 170 bilhões. O ChatGPT-2, que estava antes disso, só tinha 1,5, 1,7 bilhões. Então, se você comparar do ChatGPT-2 ao ChatGPT-4, milhares, 10 mil vezes mais parâmetros só nesses modelos, só dentro da mesma empresa. Eles acabaram de lançar várias outras funcionalidades multimodal, onde ele vai poder receber texto, imagens, áudio, várias outras coisas. Então, assim, eu só queria mostrar esse slide para colocar realmente no contexto de estamos bem no início e vamos estar acompanhando um crescimento exponencial nos próximos anos e décadas. Ok. Alguns dados de um estudo no Brasil, vocês sabem muito bem, mas é um país que adota a tecnologia muito rápido. Então, a gente vê o Brasil sendo o 10º país no mundo que investe em tecnologia. Vale um mercado, o investimento sendo acima quase 50 bilhões, né? Representando 40% do mercado de toda a América Latina. E a gente vê aqui, a grande maioria das empresas já está adotando ferramentas de automação e inteligência artificial. Então, queria trazer alguns dados aqui para vocês. Dado que a gente está vendo, dado esse crescimento exponencial, dado que muitas empresas brasileiras já estão adotando essas novas tecnologias, como é que a gente consegue utilizar a inteligência artificial hoje para continuar crescendo? Então, eu vou falar um pouco sobre como diferentes times de marketing, vendas e pós-venda podem usar diferentes estratégias usando inteligência artificial para melhorar as operações e crescer mais. Mas a parte mais importante da apresentação vai ser quando eu passo a bola para o Bruno e ele vai mostrar nas funcionalidades específicas como vocês podem usar isso dentro do HubSpot hoje em dia. Ok. Então, do marketing, e até antes de ir para esse slide, eu acho que o que a gente está vendo em muitas empresas de marketing hoje é que, mesmo não tendo a mesma quantidade de recursos ou o mesmo budget que tinha no passado, esses departamentos precisam crescer. Tipo, as metas nunca diminuem, né? Então, como é que essas empresas e esses times conseguem fazer mais, gerar mais conteúdo, gerar mais demanda, etc., sem necessariamente ter mais budget para investir em mídia paga ou mais budget para contratar mais pessoas? Então, a inteligência artificial vai ser uma coisa que consegue apoiar esses profissionais. A gente fez um estudo que chama o Estado de Inteligência Artificial, onde a gente viu como diferentes profissionais de marketing estão utilizando a inteligência artificial para serem mais eficientes no dia a dia. Muito tem a ver com a criação de conteúdo. Obviamente, isso não deveria ser estranho para nós, eu imagino que a maioria poderia ter imaginado isso. E não é só na criação, mas é no brainstorming de certas ideias, etc. E o estudo mostra que ajuda a economizar mais de 3 horas, na média, por cada peça de conteúdo. Quais são algumas das ferramentas que a gente tem dentro do HubSpot que conseguem apoiar aí? E eu sei que o Bruno vai mostrar algumas funcionalidades no nosso Content Hub, que é
Brand Voice e o Content Remix. Eu gosto muito dessas funcionalidades porque basicamente você pode ter uma situação na qual você abre um blog na HubSpot, você vai usar a inteligência artificial para reescrever uma parte ou até te dar uma ideia de títulos, etc. Os seres humanos, obviamente, vão colocar o toque criativo e você vai ter um blog post pronto. Aí, com essa informação, você vai conseguir jogar isso dentro de uma ferramenta chamada Content Remix para fazer um remix desses conteúdos em vários diferentes canais. Então, vai pegar esse blog e vai usar o tom de voz da sua empresa para criar um social media post no Facebook, no Instagram, para criar um e-mail, etc. E como a HubSpot e o AI da HubSpot vai estar consumindo informação do seu site, vai saber qual é o tom da marca que sua empresa tem. Então, em vez de ter equipes gigantescas necessariamente criando muito conteúdo complexo, você pode ter pessoas criando uma peça de conteúdo e alimentar a inteligência artificial para que isso crie uma campanha de ponta a ponta em vários canais diferentes. É um exemplo excelente de como o Content Hub, no caso, a inteligência artificial, consegue ajudar os times de marketing a serem mais eficientes e a lançarem mais campanhas e mais conteúdos, gerando mais leads, etc., mesmo com menos recursos. Alguém está usando o Content Hub na HubSpot hoje? Alguém está usando inteligência artificial para criação dentro ou até fora da HubSpot para criar conteúdo? Se puderem comentar aí no chat, seria legal saber como vocês estão usando. Ok. Se a gente pensar em times comerciais, tem coisas que vendedores são bons em fazer, tem coisas que vendedores são muito ruins fazendo. Os vendedores são bons em vendas. Os vendedores, muitas vezes, não são tão bons em atualizar o CRM, fazer trabalho mais administrativo, etc. Para quem é líder de vendas, a quantidade de vezes que você tem que pedir para alguém atualizar uma certa coisa no CRM, ou atualizar o forecast, né, a previsão de vendas, para ter uma melhor ideia do pipeline, é algo que acontece todos os dias. Então, bom, e a outra coisa é, vendedores gostam de vender, resolver problema para cliente, mas muitas vezes não querem sair chamando, ligando para todo mundo. Provavelmente é uma das coisas mais difíceis de ser um vendedor, um SDR, um BDR hoje em dia. Então, aqui a inteligência artificial oferece várias soluções para a gente. Onde eu acho mais efetivo é justamente nesses dois pontos. Serem mais eficientes e personalizados na prospecção ativa. E 2, que a inteligência artificial já possa ou recomendar próximos passos, ou já deixar anotações prontas de certas ligações, e já automaticamente atualizar o CRM depois de certas ações sendo executadas, é aí onde tem grandes ganhos na eficiência dos times comerciais. Estamos vendo aqui, baseado nesse estudo, que pode até ajudar os vendedores a economizarem 2 horas por dia. Menos tempo atualizando o CRM, menos tempo e mais tempo prospectando e ajudando o cliente com as avaliações dos produtos. Se quiserem compartilhar como hoje os times de vocês, eu não sei se tem líderes de vendas aqui dentro ou se tem vendedores, como os times hoje estão usando inteligência artificial para virar o processo comercial, ou pelo menos a imputação de dados dentro do CRM mais eficiente. Seja dentro do HubSpot ou algum outro sistema, seria legal entender se vocês estão usando algumas dessas ferramentas. E o Bruno vai mostrar uma ferramenta recém-lançado em beta privado, que vai ser um assistente ali. Eu nem vou falar tanto, eu vou deixar o Bruno mostrar depois. Um assistente que consegue ajudar com muitas dessas recomendações. Mas já hoje, transcrição de ligação automatizada dentro da plataforma,
já usar AI generativo para prospectar em massa, de forma mais personalizada e muito mais. Dá para fazer dentro do HubSpot. Ok. Pensando em times de atendimento ao cliente, e aí a gente fecha. O que está acontecendo com os times de atendimento? É bem parecido com times de marketing, correto? Você está numa situação onde o cliente está acostumado a receber uma resposta rápida e mais está obrigando que as empresas respondem, resolvem as dores mais e mais de forma mais rápida. Mas as empresas não estão saindo a contratar um monte de novas pessoas, estão tentando achar formas de serem mais eficientes ali. Então, como é que os times de pós-venda, times de atendimento ao cliente podem utilizar inteligência artificial generativa para ser mais eficiente no dia a dia? Chatbots, né? Chatbot com inteligência artificial. Se a gente tiver e conseguir treinar o nosso chatbot para poder responder a maioria das dúvidas principais que os nossos clientes têm, a gente vai poder, na hora, responder as dúvidas deles e não ter que abrir tickets e envolver outras pessoas do nosso time para que essas pessoas possam focar mais nos problemas que precisam do ser humano realmente para resolver. Nessa pesquisa, a gente está vendo aqui mais 2 horas sendo economizado nessas situações até por dia, dado a quantidade de tickets que estão sendo resolvidos sem ter que envolver mais pessoas. E o AI vai ser customizado porque vai poder ler todos os artigos que estão hoje na base de conhecimento, que estão no site, para poder customizar as respostas de forma automatizada para esses clientes. Tem várias outras formas como a inteligência artificial pode ajudar equipes de atendimento ao cliente. O Bruno vai mostrar um pouco sobre o nosso novo Help Desk, que foi lançado recentemente, que tem várias ferramentas de inteligência artificial embutidas ali dentro para que esses times possam ser mais eficientes no dia a dia. Tem mais algumas listas de funcionalidades que existem para apoiar esses times, mas para mim esses são alguns dos pontos básicos de como equipes de marketing, sales e service podem usar ferramentas de inteligência artificial dentro do HubSpot para ser bem mais eficiente no dia a dia. Com isso, obviamente, sempre tem que acabar uma apresentação com alguma coisa dramática, né? Aquelas empresas que não vão adotar essas novas tecnologias, essas novas estratégias vão ficar para trás. É dramático, faz parte de um pitch de vendas, faz parte de um pitch de convencimento, mas dado o que a gente viu nos primeiros slides e o quanto realmente estamos vendo uma aceleração de inteligência artificial e estamos só no início desse processo, eu diria que vale a pena começar ou melhorar os processos existentes o máximo possível. Então, não para ser dramático, mas realmente eu espero que conseguem tirar proveito do que a HubSpot oferece para poder virar cada uma das empresas de vocês mais produtivos. E é isso, eu passo a bola para você, Bruno. Muito obrigado, Nick. Bom, esse caso, né, Nick, não é nem pitch, né, nem drama, porque é uma verdade muito, diria até esmagadora, né? O AI não tem, aqui no Brasil, mais fortemente, não tem nem um ano, ele foi lançado, que foi no final, quem lembra, né? No final de 2023, e hoje a profusão de ferramentas de soluções de AI é gigantesca. Você não consegue mais acompanhar. Todo dia tem lançamento, todo dia tem update. Uma ferramenta que você viu um mês atrás, você tem que revisitar ela para você ver o que tem, né? Teve de melhoria de lançamento. Como eu comentei lá, até fazendo uma brincadeira, esse slide da automação que a gente colocou no primeiro era um estudo de 2021, ou seja, já está desatualizado. Agora não basta mais a automação, é automação com AI, né? Então, se antes é um caso que a gente vai mostrar do chatbot, se antes eu tinha que construir
todas as respostas manualmente, né, cada caminho que o usuário tomava, ele tinha que ter uma resposta. Hoje a gente já fala, bom, o AI ele mesmo vai decidir, eu só alimento ele. Então as empresas estão colocando, e muitos de vocês, né, devem já ter alguns processos já arraigados, né, no trabalho de vocês, que usem uma ferramenta oficial, por exemplo, de AI. E, obviamente, se a gente puxar esse dado no Brasil, né, Nick, ainda estamos também no começo disso, mas nós vemos empresas que já estão colocando AI como parte do seu processo de RevOps dia a dia de operação. É uma crescente agora, que vai ser cada vez mais, e o HubSpot realmente não ficou fora disso. Como a gente já sabe, né, o founder do HubSpot, né, o Dharmesh, ele é muito ligado até com o pessoal da AI, e ele estava desde o começo, o Sam Altman, ele estava desde o começo das rodadas. O HubSpot, então, ele tenta, não é demora, tá, pelo amor de Deus, mas eles tentam realmente lançar alguma coisa nativa na ferramenta, para que a gente não tenha que ficar indo para várias telas. É por isso que eles têm que fazer isso, e você tem que soltar o beta antes e desenvolver depois, porque aqui, no caso dessa corrida, 2 meses que você demora, já passam por cima de você. Então, é esse cenário aí terrível de SaaS, né? Extremamente agressivo e rápido, tá? Então, sem mais delongas aqui, senhores, vamos mostrar, então, algumas dessas funcionalidades. A gente selecionou algumas de cada hub, para vocês entenderem na prática como que o AI já está embutido no HubSpot. E o que é legal, algumas dessas funcionalidades nós já mostramos em hubs anteriores, e do último hub para cá já tem coisa nova e já tem melhoria. Então, não vai ser conteúdo repetido de maneira nenhuma. E lembrando que o HubSpot continua, muitos ainda estão em beta, aquela coisa toda, né? Continua a desenvolver sempre o conteúdo. A gente tem lançado mais de 100 funcionalidades de inteligência artificial no último ano, e com muitos mais planejados, mas a ideia não é... A ideia é que cada funcionalidade não é para todo mundo, é para se é dentro do Marketing Hub, é para os profissionais de marketing poderem usar essa funcionalidade específica de inteligência artificial. Se é para o sales, para o time de vendas, é para eles, etc. E quem é cliente vai perceber que a gente não está cobrando para poder utilizar inteligência artificial dentro da HubSpot como módulos à parte, etc. É tudo embutido ali dentro para que os profissionais possam ser mais produtivos. Então, acho que essa filosofia também está bem alinhado, até com os conceitos de inbound, de entregar valor antes de extrair valor. Acho que está bem alinhado com outras filosofias da HubSpot. Isso é muito bom, Nick, porque nós vemos aí muitos softwares, né, que eles estão lançando módulos de AI que você tem que adquirir para você ter isso adicionado numa ferramenta. O HubSpot realmente é tudo embutido. Então, o que eu vou mostrar aqui vai ser um portal demo, tá? Algumas coisas precisariam de mais dados, então espero aí a compreensão de vocês. Eu vou mostrar exemplos que foi possível para não mostrar um portal aqui com dados sensíveis, né? E tudo isso aqui já está disponível, tem coisa já na versão free, já que tem AI, e acompanhando os features aí do Starter, Pro e Enterprise, tá? Então, começando aqui. No caso, vamos começar com o marketing, tá? O Content Hub. Então, para quem não sabe, ele tem uma aba do lado do marketing que ele adiciona, né? Além da parte de publicação, ele entra com esses recursos de AI, agregando aqui o Marketing Hub. Eles são inclusive vendidos em um pack chamado Marketing Plus, tá? Então, bem vantajoso para as empresas. Então, o Remix, tá? O que acontece? No começo, quando eu mostrei no primeiro Hub, você adiciona aqui uma peça de conteúdo, e no começo ele pega um conteúdo do site, né? Ou seja, teria que estar publicado no HubSpot. Então, agora o que ele tem de novo? Eu já tenho, a partir de uma URL, então eu posso pegar, por exemplo, do meu site ou de uma página, ele já vai ler esta URL e está lançando o beta de upload de documento. Ou seja, eu posso colocar um PDF de um conteúdo rico e ele vai desdobrar a partir daí. Então, essa aqui já foi o próximo passo, tá? Eu posso inserir URLs além de conteúdo existente, né? E um texto mesmo que eu copio e colo. Então, como ele é mais demorado para criar, eu fiz uma outra tela. Então, eu coloquei, por exemplo, a URL do meu site da Tropical e eu pedi para ele criar uma landing page,
uma imagem, um blog de post, um e-mail. Então, o que ele faz? Ó, em cada tela, ele vai perguntando, ó, ele cria todos esses ativos, anúncio, arquivo de áudio, imagem, landing page, SMS, redes sociais. Tá vendo o SMS também entrando aí na automação nativa. E aqui, lógico, tá? Ele não vai funcionar porque ele tem que estar conectado à conta. Mas assim, ele tem aqui uma rede. Eu coloco aqui uma meta. Ele sempre pede para você refinar o conteúdo. Pede também se ele quer uma imagem já gerada, né, na rede social. E aí ele pega aqui, ó, e na hora vai criando o conteúdo, que depois pode ser editado individualmente. Eu posso, por exemplo, para landing page, para e-mail, vocês escolhem qual template, depois ele já joga vocês para o editor, mas ele encadeia, né? A partir de um conteúdo, ele já faz todas, por isso que chama remix, né? Ele já faz todas essas peças adjacentes para que fique organizado. Então, isso aqui é o que a gente falou. Eram recursos que já existiam separadamente, mas você economiza muito tempo e traz uma visualização centralizada. Então, aqui, ó, por exemplo, ó que maravilha. Ele vem, ó, já dá a hashtag, dá tudo, deu uma imagem muito louca aqui, que depois, inclusive, pode alterar, mas está pronto aqui, ó, o meu post, tá? Mesma coisa, o meu e-mail, eu não troquei, né? Se eu quiser, ó, tudo eu posso chegar e mudar. Posso trocar o modelo na hora, a landing page de novo, ó. Então, eu pego e eu tenho um mix de conteúdo aqui. Então, ele está ficando cada vez melhor. A HubSpot vai sempre atualizando os modelos, né, de imagem, inclusive lançou um hoje da Meta. Cada vez eles vão competindo, né? É o LL3, é o Llama, é não sei o que, é o Papagaio. Então eles vão pegando e atualizando. A HubSpot integra, né, esses modelos de imagem para ficar cada vez melhor a qualidade do texto da imagem. Inclusive também em todos os idiomas, tá? Então ele atende bem aqui o português. Então, o mix do conteúdo é bem legal, a gente já está usando aqui com bastante frequência. Ele fica disponível aqui no Content Hub, versão Pro para cima, se eu não me engano, tá? Vou pedir para vocês sempre fazendo perguntas, caso surjam dúvidas, tá? A Raila vai moderando aí, eu e o Nick, a Raila respondemos aqui, tá? Então, esse aqui é o Content Remix do marketing, tá? O outro, que é o Brand Guide, né? Que é o tom de voz, ou a voz da marca. Da mesma forma, ele fica aqui dentro do kit de marca e agora ele se espalha para tudo. Ó. Então, como o Nick falou, ó, blog, e-mail, página e até as redes sociais podem ter o tom de marca aí coeso, né? Então, lembrando, né, tom de marca você também insere, tá? Você cria aqui, ó, você insere uma página de texto, pode ser um blog, pode ser um manifesto, pode ser um site, que possui o tom da sua marca, que dê a característica, né, se ela é alegre, se ela é dinâmica, se é reverente, e ele lê este conteúdo e sugere, tá, a personalidade da marca, o tom, que depois vocês podem, inclusive, corrigir, né? São 4 propriedades por cada, então, se você achar que não foi uma boa leitura, você mesmo troca, e ele também tem um adicional de contexto, que é a missão da empresa. Ele vai pegar isso e vai transformar qualquer pedaço de conteúdo quando vocês circulam com o mouse e você tem um botão lá, transforme, né, aplique o tom da marca. Então, é isso que é legal. Então, pode ter alguém, um analista de marketing na ponta, fazendo social media, ele coloca e publica o post e ele aplica o tom da marca para fazer essa revisão. Tá? Então, isso aqui Qual seria o tom da marca da Tropical, Bruno e Raila? O tom da... Eu tenho que chamar o tom da Tropical. Divertido. Sim, somos divertidos, a gente tá educacional. Né? Tropicaliza a HubSpot no Brasil, a gente tenta, né, traduzir uma empresa americana para o Brasil, que é um desafio, só quem morou no Rio de Janeiro, né, Nick, consegue fazer. Então, então a gente tenta aqui passar para traduzir para a nossa realidade, né? Mas é com uma marca muito, muito alegre, muito irreverente. Mas, ó, justamente, confiável, dinâmica, inovadora e irreverente. Olha que bonito. Isso é o tom da marca. Então, é muito legal a gente ter essa revisão de texto, né, a esse nível dentro do próprio HubSpot, porque a gente fazer isso externamente, tá? Então, aqui também é o tom da marca. Esses são os 2 recursos de marketing. Então, lembrando, ele além disso, coisas que a gente não vai passar mais rápido aqui. Ele cria o conteúdo do zero, se você quer fazer um blog post do zero. Ele tem já tradução por AI. Então, eu fiz um post, quero traduzir para inglês, para inclusive trocentos idiomas. Ele já faz a tradução com muito mais contexto
do que aquele tradutor, né, mais engessado. Então, tudo isso contém aqui, está contido no Content Hub. Umas horas atrás, acabou de lançar um beta privado de uma agente de conteúdo que possa criar podcasts baseado em texto no site, etc. Então, a ideia é cada vez mais poder utilizar a inteligência artificial para poder criar conteúdo em várias modalidades, né? Não só na palavra escrita, mas também em áudio. Então, esse tá disponível em português, esse beta, lançou hoje umas 3 horas atrás. Então, quem tiver interesse, fiquem à vontade de solicitar acesso ao beta privado e testar. E lembrando que ele tem o AI para a criação de landing pages, né, Nick? Aqui, a landing page do zero por beta, e já temos no HubSpot os relatórios por AI também, de todos os hubs. Então você coloca, eu quero os contatos criados esse mês do estado do Paraná e de São Paulo. Por exemplo, ele já monta um relatório de objeto único, né? Mas ele também ajuda, você começa um relatório com um prompt, tá? E até o workflow, que é o que a gente vai mostrar aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui, Raia. A gente tem alguns comentários, o pessoal com medo da AI, mas também todo mundo usando bastante. E o Felipe França, ele fez uma pergunta assim sobre a tendência, será uma tendência termos conteúdos cada vez mais parecidos gerados por AI? Felipe, sim, porque o pessoal vai ter uma parcela, tá? Que eu vou falar aqui o português correto, que vai ser preguiçoso e vai jogar um texto pronto de AI sem a correta curadoria, tá? O que é interessante, o AI, o prompt não deixa de ser uma linguagem de programação, tá? Só que ele é um prompt. Então, a inteligência do prompt, a complexidade do prompt, ele vai do operador. Então, isso é uma skill humana. Então, você vai ter o que eu chamo de... o AI vai ser um cargo, tá? AI Ops, o AI CIO, né? Chief AI Ops, você vai ter um monte de coisa, porque você vai ter que saber como manipular esses prompts, e quem já fez teste no ChatGPT sabe a diferença da entrega de conteúdo conforme quanto mais elaborado é o seu prompt. Então, isso essa finesse, esse refinamento, nunca vai ser fora do humano, porque o humano é quem cria, né? A criatividade é nossa e o AI usa textos que já existem criados por humanos. Então, ou seja, a exclusividade do conteúdo, ela sempre será humana. É por isso que a gente não deve temer, tá? Na minha opinião, tá? Só que, lógico, como ele vai ter cada vez mais dado e vai trazer isso mais rápido, é aí que ele vai te ajudar a economizar diversas horas. Então, uma pesquisa que você queira fazer, você tem que rodar diversas abas de YouTube, você vai hoje num Perplexity da vida, ele te dá com todas as fontes na sua cara lá. Então, eu vejo como um grande assistente, tá? Mas a inovação ainda vem do humano. Mas sim, Felipe, tem pessoal aí que está jogando de qualquer jeito, você vai ver conteúdos muito parecidos. Muito bem, então, marketing, tá? Eu queria passar rapidamente, esses são recursos aí, dentre esses outros que nós comentamos, que temos aqui, tá? Que é o Remix e o Brand. Deixa eu fechar minha aba aqui. Aí nós temos como eu falei, rapidinho aqui, fluxo de trabalho. Quem abrir também, ó, se for do zero, vai ver agora uma opção de assistente de AI. Então, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele substitui gatilho, tá? Então, eu posso falar assim, eu quero novos contatos criados essa semana. Ele vai gerar um gatilho, ó. Ele tem todo o critério AO, tá? Então, ele tem gatilho composto. Então, você coloca aqui o prompt, ele vai te perguntar se está correto. Ó, data de criação é igual a 24/7. Então, ele vai falar, isso aqui, ó, por exemplo, não está tão bom. Eu ia falar que não, e eu ia refinar o gatilho, tá? Porque ele gera novamente. Ele colocou só o de hoje, por exemplo. Eu falo, não, é outra semana. Então, ele vai fazendo tentativa e erro, ele dá próximo, e você vai montando, para de repente, quem não tem tanta experiência, como são muitas propriedades, né? São centenas de propriedades no gatilho, ele consegue fazer. E aqui, na segunda leva, eu tenho as ações
que são os gatilhos. Então tem um filtro e gatilho. De novo, eu posso pegar aqui, criar um negócio. Tá? Aí, obviamente, aqui não estou especificando qual pipeline, poderia ser mais específico. Ele vai sugerir uma ação. Tá? Enquanto está rodando aqui, criar negócio, aí está o nome ausente, então ele fala, tem um erro, aí eu mantenho a ação, e daqui eu parto para edição, tá vendo? Eu vou no nome do negócio, pipeline, mas ele já me criou a ação, então ele já me economizou aqui, ficar procurando isso na tela de pedidos, tá? Yuri, sim, tua resposta, né? Tua pergunta aí. O Hub já tem criação de arte e de imagens por AI, ele já cria, você escolhe diversos estilos, a gente fez teste aqui, são umas muito boas, e depois vai ser incorporado conforme evolui os modelos, por exemplo, vídeo, esse tipo de coisa também serão criadas por AI. Tá? Mas a imagem já tem. Então aqui é o workflow, da mesma forma que ele está aqui, é o relatório, então nós já temos AI aí em tudo, tá? Vamos plantando pergunta aqui. Muito bem. Aqui, nós temos aqui o contato da Raila de exemplo. Toda a chamada, tá? Ou reunião, aqui nós fizemos uma chamada telefônica, ele tem, gerar um resumo da chamada. Então eu posso clicar em qualquer uma aqui, ele faz na hora e ele vai ler esta gravação, e vai te dar um resumo de cada chamada. Então, quando a gente fala de atendente, tanto de vendas quanto de atendimento, ele não precisa, imagina, ficar ouvindo aqui o áudio e dar play em cada áudio. Então, ele tem esses botões aqui, tá, de resumo. Esse quem me perguntou... ajuda demais para líderes de venda também, porque você não participou de todas as calls dos seus vendedores, mas quando você está inspectando o pipeline ou colocando o seu forecast, poder entrar num deal específico e ter um resumo do que está acontecendo, uma chamada de 1 hora, mas em 5 bullet points, você consegue ter uma visibilidade muito maior em muitos mais deals e oportunidades do que se você não tivesse acesso a uma funcionalidade como essa. E aí, não sei quem perguntou, acho que o Felipe perguntou do ChatSpot, né? Então, o ChatSpot, ele tem esta aba aqui que você pode abrir, né? Ele vai abrir uma aba lateral assim, onde você pode dar prompt. Esse ChatSpot, ele já busca na internet, então você pode dar prompts, pesquisar uma empresa pela URL, que tem um guia, tá, de prompts mais compostos. Mas quando você está, uma coisa que eu gosto muito, quando você está, por exemplo, num negócio, dentro do negócio, ele tem nas ações, aqui, ele tem resumir, quando aparece esse ícone, né, do robozinho, ele pega aqui, e resume, tá? Às vezes sai em português ou em inglês, ainda tá essa parte do idioma, mas eu já vi em português, ele pega tudo o que aconteceu no deal e ele mostra todas as interações aqui, os dados. E se eu tivesse, por exemplo, 5 reuniões, ele mostra o resumo de cada uma, de call e de telefone. Tá? Então ele pega a reunião do Meet, pega a reunião do Zoom, do Teams, ele resume todas as reuniões. Então, seja aqui, quando você está no negócio, quando você está vendo em lista também, então, por exemplo, se eu posso tanto clicar aqui, abrir a barra lateral, e da mesma forma eu coloco a ação resumir, tá vendo? Aí ele vem e abre uma aba aqui, tá na etapa de qualificado, foi tal data, ele tem o close date, tem uma probabilidade de 10%, olha aqui, você teve engajamentos com a pessoa tal, e ele mostra os engajamentos, uma tarefa, uma nota, e sumariza, todos os engajamentos. Daniele, tem que ver a versão que você tem no teu Hub se você ativou o beta, tá? Depois você pode ver se esse é o teu caso, tá? Mas, então, isso daqui, é muito legal, além de você criar prompt, você faz uma thread do zero, tá? E ele traz também sugestões de prompts, Então, desde a parte de conteúdo, e-mail de vendas, e-mail de follow-up, e-mail de sequência, resumir os objetos, pesquisar, pesquisar a empresa, tal. Ele adiciona objeto, cria um negócio também por AI, e também instruções de HubSpot, tá? Então, você pode chamar um artigo da academia, por exemplo, para aprender.
Você fala, me traga o que tem na Academy sobre criar negócio, ele traz as lessons para você. E ele tem isso daqui que é o Prepare, né? Isso que eu vou mostrar, Nick, que isso aqui é bem legal. Então, por exemplo, aqui, ó, na tela do Prospecting, tá, que você já conhece, eles lançou um beta essa semana, né, Nick, que ele vai se tornar o Sales Workspace. Não é nem mais o Prospecting. Rebranding para incluir outras coisas, não só de prospecção. Então ele vai ter mais abas aqui, ó. Tá? Vai. Dos então, negócios. Aba de negócio, ele vai ficar bem, vai ter um revamp desse espaço, a gente está bem empolgado. E aí, por exemplo, ó, eu vejo minha programação da semana, tá? Aqui não está minha agenda conectada, eu vou mostrar uma que eu tenho aqui rapidamente. Ó. Então aqui, ó. Eu vou ter a da semana e eu quero um alinhamento e ele mostra preparar, ó. Ele vai me preparar para a reunião, ó. Ele pega todo mundo que eu vou falar e ele me dá insights da empresa ou da pessoa. Então, tudo que aconteceu aqui, depois, se tiver em português, aparece em português, tá? Ó, sobre a empresa, e você seleciona as pessoas que você quer falar, e ele mostra todo o histórico. Ó, aí ele tem um chat spot e insights um do lado do outro, antes de me preparar para a reunião. Além do link para dar um join, né? Entrar na reunião, ó, ele pode regenerar os insights, então é bem legal. É o Meeting Assistant, né? O assistente de reunião que está sendo lançado junto com o Workspace de Sales. Então, esse daqui a gente está bem empolgado. Felipe França chama Workspace de vendas, tá? Em inglês, Sales Workspace. Esse é o nome do beta. Ele ainda não rodou, tá? A gente também me inscrevi, mas ele ainda não virou. Mas é muito, muito legal. E aí, falando, Felipe, o que vai acontecer com essas ferramentas de enriquecimento, né? Até falando até do Clearbit que foi absorvido, eles vão remodelar o produto e vão colocar isso dentro do HubSpot. Então, o Dharmesh tem esse site aqui, ó, que chama Agent AI. Esse é feito pelo próprio Dharmesh e isso também vai ser transbordado para o Hub. Mas quem quiser entrar é gratuito. Ó. Quem for em Agent AI, o que ele tem aqui? Ó? Você se registra e ele tem ó, prompts prontos. Ó. Então, eu tenho pesquisa de né? Tenho avaliação do domínio do site. Eu tenho vários outros agentes, ó, de portal até um meme, ó, criador de meme, editor de cópia de página, conversão de website, second brain, sumarizador, extrator de prospect, olha quanta coisa, e é o próprio Dharmesh, que é muito louco isso, né, Nick? Nós temos aí o nosso co-founder. Quero ser editor de meme aí. Ele é bilionário, não precisaria fazer nada disso, mas ele pessoalmente coda. Indiano programador, né? Nunca vai sair dele. Ele que pessoalmente. Não, o chat fora era dele. Ele que coda pessoalmente, por isso que estou vendo o by Dharmesh aqui, ó. Então, ó, até análise de design do logo, brainstorm para nome da empresa, tá vendo? Ó, análise de página. Então, ele está criando vários agentes, tá? Que vocês entrando em agent.ai podem também usar em conjunto com o HubSpot. Muitas dessas ferramentas serão absorvidas nas ferramentas nativas, tá? Então aqui, esse é uma boa, ele tem uma newsletter, né? E tem muito do que ele está fazendo aqui, esse roadmap, tá? Então é bem empolgado, quem quiser, fica a dica aí, tá? Então assim, para sales, são muitas coisas, mas basicamente é isso. Você em qualquer momento pode resumir as interações passadas, né? Você pode analisar a empresa, pedir para o chatbot pesquisar o domínio, ver a situação da empresa. Você tem todos esses insights, vai ter esse Sales Workspace. Então, muita coisa aí em torno do AI, né? Isso sem falar das ferramentas externas que são integradas. Aqui eu não vou falar de nenhuma, né? Porque ninguém me mandou Pix, né, Nick? Então não vou falar de nenhuma, tô brincando. Mas tem aí, né? O Apollo, Fireflies, tem uma que nós usamos, o TLDV, que já fazem aquela questão também de sumarizar a reunião e integra no HubSpot e coloca na timeline. Então, te dá um resumo de reunião, um link de gravação. Essas ferramentas também tem uma sessão inteira, né, aqui no Marketplace, só para ferramentas de enriquecimento. Então, você tem que faz o scrapping de LinkedIn. Tem uma que eu gosto muito também, que ele pega a conversa do LinkedIn, da timeline, também passa para o HubSpot, além da integração nativa do Sales Navigator para a Enterprise. Então, eu recomendo vocês pesquisarem, ainda mais quem trabalha com prospecção, análise de prospects, que está muito no LinkedIn,
tem muitas ferramentas que se conectam nativamente. Né? Então dá para você montar um stack muito bom que, além de você ter informação na ponta do dedo, você economiza muito para criar o contato. Você já dá um clique no LinkedIn, já cria o contato no HubSpot, tudo isso tem aí, tá? Então, para vendas, a gente ficaria muito tempo falando aqui, quero respeitar o tempo, vamos aqui para o service, tá? Service, então, como o Nick falou, Helpdesk, tá? Helpdesk, a gente já tratou no outro Hug, mas ela também teve um pouquinho de atualização. Então, a Raila, que eu fiz uma simulação da Raila trocando e-mail comigo, ela colocou aqui, olá, gostaria de conhecer os preços de serviços, ó. Aí nós temos o Reply Recommendation, olha o que acontece, ó. É uma recomendação de resposta. Automaticamente ele me dá isso aqui, e ele fala, ó, ele me deu essa resposta aqui, eu edito ela e ela traz aqui, ó, para a caixa de mensagem, onde eu posso aí, lógico, né, formatar meu texto e ver se está certo, mas ó, ele já dá uma recomendação. Da onde que ele tira, tá? Esse reply recommendation? Ele tira da mesma fonte que é para o chat de AI, que eu vou mostrar aqui, ó. Então, por exemplo, ó, o chatbot de AI, ele é linkado no chat, então tá aqui o site da Tropical, por exemplo, ó. Quando você faz o chatbot, ó, ele tem uma camada de AI que você pode colocar, existe uma configuração, né? Que ele fala assim, ó, tenho pessoas respondendo e aparece o robozinho no meio. Aí você fala assim, olá, né? Ele vai falar oi e ele vai tentando trocar com o usuário até que o usuário peça para falar com alguém. Ó, você tem alguma dúvida ou precisa de suporte com algo específico da HubSpot? Ó, eu não programei isso nele, tá? Ele que da cabeça dele já deu essa resposta mais elaborada. É aquilo que a gente falou. Eu não preciso, antes do chatbot builder, eu tenho que fazer tudo na mão como eu quero que ele responda. Então, se eu chegar assim, ó, quais os serviços... Ó, ao vivo, não sei quem nem que vai responder, tá? Da Tropical, ó. Quem sabe fazer ao vivo, né, Nick? Ó, vamos ver o que Vamos ver. Aí ele vai pegar, vai pensar, é isso mesmo, Yuri, tem que ser assim. Aí ele vai pegar, vou mostrar ele respondendo e depois, ó. Olá, Tropical Hub é uma parceira da HubSpot. Aí ele deu aqui, ó, fez uma lista, né, dos serviços. Não tá errado, tá vendo? Ó que bacana. Aí ele pergunta se ele respondeu ou não a pergunta. Se ele botou sim, ok, você pode perguntar, mas, né, perguntar mais alguma coisa. E se você quiser falar com alguém, ele já te encaminha, tá? E aí sim ele faz o transbordo, tá? Ele, como ele está em beta, às vezes ele manda um inglês, um português, não vou negar que ainda ele está meio bilíngue, mas ele vai a questões de semanas, tá? E aqui ele fez a transferência. Então, ou seja, você põe essa camada de AI, tá? Você pode colocar junto com o seu bot ou ele sozinho e uma camada de transbordo. Da onde que tira, tá? Tanto a recomendação de resposta quanto o chat, ele tira daqui, ó, na configuração do chat AI, ó. O que ele faz? Isso foi a atualização. Antes ele pegava somente artigos da base de conhecimento, então você tinha que ter publicado, que nem aqui, ó, que eu fiz 4 artigos de exemplo. Agora, o que ele está fazendo? Ele pega a base de conhecimento, URLs importadas, ó, eu simplesmente ponho uma URL qualquer, externa ou interna do Hub, e ele pega do blog, olha que legal, ó, esse eu achei muito legal. Ó, ele fala o que você está usando que ele não usou. Se você tiver vários blogs na tua conta, ele aparece todos, dá o nome do blog, e ele mostra quantos artigos estão sincronizados. Ó. Então, eu peguei aqui, ó, o que não está usado? Ele fala, ó, não usado. Aí fala, então eu quero aumentar a produtividade de equipes. Eu escrevi 2 artigos, ó, use como fonte. Ele pega, ó, já lê o conteúdo, vai para essa aba de usando, você pode conferir o que ele usa aqui, ó, porque ele extrai, né, o texto, lógico, só o texto puro do blog, e todo esse conteúdo, ele é usado no chatbot, né, desculpa, e também na recomendação de resposta. Então, ou seja, dessa forma, a gente alimenta toda a base de contato deles, vai aqui peneirando, vai, né, deixando ele mais refinado, mas eu achei muito legal porque a gente já puxa, né? Ou seja, o blog é uma grande fonte de conteúdo que explica, né, os produtos de uma empresa, tal, tem pelo menos uma parte dos artigos que ajuda muito nisso. Então, ó, eu achei muito legal porque é literalmente
2 cliques aqui para eu alimentar ele. Então ele fica espertinho, automaticamente ele já absorve e na outra sessão ele já tem respostas melhores, tá? Então, muito legal, já evoluindo bastante, né, o ChatSpot, além que já então ele se comunica, né? Helpdesk, ele se comunica com os canais e você já tem a sugestão de resposta. Então aqui, ó, atendimento muito mais rápido também, ó, e padronizado. Então, do Service Hub é isso que nós tínhamos para falar. Vê se faltou alguma coisa, Nick Raila, que eu estou esquecendo. Mas, basicamente, são bastante coisa aí que, semana a semana, tem uma coisinha nova, um recurso novo. A gente já usa muito aqui no dia a dia. Tá. Tem uma última pergunta aqui do Felipe, Bruno, sobre se essa AI de chat armazena as informações de perguntas das pessoas que entraram em contato. Felipe, ele fica de novo no Helpdesk, no inbox, e ele aparece toda a trilha como se fosse um bot mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, eu coloquei o meu contato, deixa eu ver aqui se tem eu ou se está em outro. Ele está aqui, ó. Ele está na caixa de entrada, no caso. Ó, aqui está a minha conversa com ele, ó. Tá vendo, Felipe? Então, ele é como se fosse um agente, tá vendo? E você vê todo o armazenamento. Se você quiser que ele use... Exato, Felipe. Aqui, ó, quando você vai em comentário, tá? Isso é que é legal. O ponto seu. Tanto no inbox quanto na Helpdesk, para vendas, para atendimento, eu tenho aqui essa lampadinha aqui, ó, tá vendo? Que resuma esta conversa. Ele vai pegar todo o conceito e, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Não sei se está lendo aí porque tá pequeno, né? Mas, ó, dá para ver. É uma conversa, Bruno ChatSpot com AI, Tropical, sobre serviços oferecidos. Ó, ele pega o contexto da conversa que ele teve com o bot e também usa aqui para resumir, ó. Tá vendo? Então, ele também leva em consideração, né, essa interação que houve. É muito legal mesmo. Então, isso, cada vez mais vocês vão ver no HubSpot, tá? Em tudo quanto é lugar, um botão resumo, botão de resposta, botão para criar imagem, criar vídeo, traduzir conteúdo, que é aquilo que torna a nossa vida, ou seja, ele economiza tempo naquela parte maçante operacional, que são aquelas tarefas repetidas, tá? E tem muito mais coisa para vir aí, tá? Pô, senhores, essa era uma pincelada, então, se tiverem mais perguntas, mas o que a gente reservou aqui para mostrar e não ficar muito extenso o conteúdo aí. Perfeito. Pessoal, a gente vai mandar para vocês depois material, como eu falei no comecinho, e indicando também alguns vídeos e alguns conteúdos aqui, como o Nick está enviando agora o resumo de algumas funcionalidades, a gente separou também algumas demos práticas, alguns videocasts, para vocês também darem uma olhada aí nesses materiais e usarem mais ainda, tá? Bom, acredito que seja isso. Nick, obrigada pela sua participação e por ter Muito obrigado pelo convite. E, Bruno, obrigada pela demonstração, as dicas, né, aí o melhor uso. E pessoal que participou, obrigada também aí pelas perguntas, pelas dicas, pelas sugestões. Nos vemos no próximo Hug. Logo, logo a gente indica aí o novo tema, mas a gente se vê o mês que vem. E nos encontramos aqui, novamente. Foi um prazer, viu, queridos? Até a próxima. Obrigado pela presença de todos. Valeu, Bruno. Valeu, Raila. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.